A RDTV ao lado do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Silvio Teles. Lembrando que você pode colaborar com essa entrevista enviando a sua pergunta por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Eu fico aqui aguardando a sua participação, enquanto isso vou conversando com o nosso convidado. Bom dia, Silvio. Obrigada pela presença na RDTV. Quero externar os meus cordiais cumprimentos a toda a equipe RDTV, RD News, aos ilustríssimos telespectadores e o meu agradecimento ao honroso convite de estar novamente com vocês. Silvio, me fala um pouquinho como que está a atuação dessa comissão da OAB de Mato Grosso, que costuma ser mais incisiva nesse período. Como tem sido o trabalho de vocês? Bom, primeiramente, a comissão não faz nenhum trabalho de caça às bruxas, não fica perseguindo nenhum candidato, até porque não é objetivo e não tem estrutura para isso. É um trabalho consultivo, é um trabalho de contribuição com a Justiça Eleitoral, através dos seus membros, ajudando na fiscalização, principalmente por propaganda eleitoral, recebendo alguma denúncia, e não somente a Comissão de Direito Eleitoral, a sede da OAB e de todas as OABs, de todas as subseções do Estado, porque é uma eleição em território estadual, estão de portas abertas para receber toda e qualquer denúncia de todo e qualquer cidadão. Será encaminhado ou diretamente à ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral por questão de isenção, de imparcialidade, para que tome as devidas providências. A OAB tem percebido alguma particularidade nessa eleição, se comparada à eleição de 2010? O aumento da confiança da população na Justiça Eleitoral. Nesse período, nesses 2 primeiros meses, comparado às eleições de 2010, ultrapassou o número de denúncias e, inclusive, um dado interessante é que mais da metade das denúncias não são daqui da capital, são do interior. E quebra aquele tabu de que quem mais denuncia é o pessoal da capital. Não, mais da metade das denúncias é do interior. Isso é interessante, porque todo o Estado está colaborando. A gente começou a ser veiculada a propaganda eleitoral gratuita ontem, com candidatos à presidência e deputado federal, e hoje é a veiculação de governo, Senado e deputados estaduais. A que a OAB deve ficar atenta nessas propagandas, nesses programas? Invasão de horário, né? Não pode do cargo majoritário invadir da proporcional e vice-versa. Direito de resposta, muitas vezes há uma ofensa, ainda que indireta, mas isso não precisa nem da OAB agir. O próprio candidato que se sente ofendido, ele imediatamente, até mesmo porque tem o prazo de 24 horas quando é no rádio e na televisão, né? Então, são as ocorrências de maior frequência nesse período. Internet, a gente tem um novo cenário de propaganda eleitoral, se comparado até às eleições de 2012. Do uso das mídias sociais e também dos aplicativos de celular. O que a OAB tem percebido nesse período? Uma viralização, porque antigamente, em 2010, tinha pouco uso do Facebook. Né? Hoje é muito mais. Não existia o WhatsApp, né? Então as pessoas estão utilizando mais esses recursos, que são gratuitos e tem que explorar, são gratuitos, não gera custo algum. E a população tem recebido com bons olhos esse tipo de veiculação, de propaganda eleitoral, porque não é invasiva, os candidatos estão sabendo aproveitar. Quando se encaminha uma propaganda eleitoral por e-mail, por exemplo, mesmo se a pessoa não der aquele seu e-mail para cadastro, é obrigatório vir lá uma opção, olha, caso não queira, clique aqui para ser excluído. E se a pessoa não quiser ficar recebendo mensagem por SMS, por Facebook, por WhatsApp, responde, olha, eu não voto para esse candidato, ou eu não quero saber, isso deve ser respeitado. É possível, então, que as pessoas tenham esse direito de não responder, em absoluto, não receber. Em absoluto. E no caso da fiscalização e penalização de candidatos que estejam usando tanto as mídias sociais de forma indevida, e no caso dos aplicativos de celular, acho que é muito mais difícil essa fiscalização, né, Silvio? Como que tem sido o trabalho do direito eleitoral nesse sentido? Bom, realmente é algo muito instantâneo, né? Uma propaganda pela internet é algo muito instantâneo que você precisa do apoio da população. Quando eu, por exemplo, quando
eu recebo uma propaganda eleitoral, seja por SMS, seja no meu espaço de Facebook, até mesmo por WhatsApp, eu verifico os requisitos. Primeiramente, se não está falando mal de outro candidato, se não está ofendendo, até porque poderia ser oportunizado aquele pretenso ofendido direito de resposta. Na internet também há esse direito de resposta. Na internet há. E até interessante, na internet, o que é mais cometido, os crimes mais cometidos, porque as pessoas pensam que, olha, eu estou no meu direito de expressão, e a liberdade de expressão, ela é um bem muito garantido, né, mas não é absoluto. O limite da liberdade de expressão é até não cometer calúnia, até não cometer difamação, até não cometer injúria e até não cometer ameaça. Então são os 4 crimes, inclusive, mais cometidos pela população por aquele manifestante na internet. Provavelmente tenhamos mais processos nesse sentido nessa eleição. Sim, provavelmente. A população, isso é cultural. A gente observa que ao longo das décadas, a população tem aprendido a ser mais paciente. Antigamente, os fins justificavam os meios. Como é que a população, a grosso modo, resolvia os problemas? Com resultado homicídio. Antigamente era fácil matar, né, numa briga. O pessoal foi aprendendo a ser mais paciente. Aí não matava, passava a brigar fisicamente. O resultado era lesão corporal. Hoje, a população está mais respeitosa, está mais confiante na função judiciária do poder público. Está judicializando o seu problema, está provocando a função judiciária do poder público, no bom sentido, com ações, para ter o seu problema resolvido, seja através de uma conciliação ou de uma condenação por sentença. Silvio, como tem sido o trabalho da OAB no sentido de garantir que a lei da ficha limpa seja de fato aplicada nessas eleições? A gente tem um caso já na majoritária, com o candidato José Riva tendo impugnado, tendo indeferido seu registro de candidatura, mas recorreu ao TSE. Como tem sido o trabalho da OAB de garantir que a lei da ficha limpa seja de fato aplicada? Ótima pergunta. Primeiramente, a OAB, ela não interfere num julgamento de ninguém, ela expõe consultivamente, preventivamente, de maneira impessoal, sem personalismo e realizando as audiências públicas do projeto Voto Limpo, em que orientamos a população sobre a lei da ficha limpa, quais são os principais casos que enquadram, os principais enquadramentos na lei da ficha limpa, que são as hipóteses de inelegibilidade pelo reflexo da lei da ficha limpa, e também orientamos a população a não vender o voto. A população tem uma cultura ainda, achando que as penalidades por compra e venda de voto vai só para o candidato. Vai só para o candidato. Um privilégio negativo, ou melhor, uma condenação exclusiva do candidato, quando na verdade se tem uma transação, ou seja, uma compra, porque tem uma venda. Então a população também cabe lá prisão de até 4 anos, toda aquela punição. Uhum. Para encerrar nosso bate-papo, Silvio, essa questão da fiscalização e penalização, quais são então as implicações penais que pode acarretar à população e aos candidatos em razão do registro de atos ilegais durante o período eleitoral? Por exemplo, compra de voto tem 2 reflexos. O reflexo eleitoral penal e o reflexo eleitoral não penal. O reflexo eleitoral penal é uma possível prisão em flagrante, dependendo da situação, com pena de até 4 anos de detenção, mais multa, tanto para o candidato ou seu correligionário, quanto para o eleitor, bastando a mera tentativa, não precisa se concretizar. E, comprovado isso, tem um reflexo no registro de candidatura ou no diploma, caso ele já tenha vencido as eleições, né, e empossado, enfim, sido condenado. Recentemente, nesses últimos, não somente nesse ano de 2014, mas o TRE o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tem atuado e tem julgado com procedências em ações desse sentido. Para encerrar nosso bate-papo, antes uma pergunta do internauta que eu já pego, a troca de candidatos. A gente tem percebido, por exemplo, depois do período das convenções, a gente ouviu nomes de candidatos, apesar das algumas atas não terem sido questionadas, no TRE a gente percebe a troca de nomes, de suplentes, candidatos a deputado estadual que resolveu ser candidato a federal, enfim. Como que funciona a legislação nesse sentido que a gente fala desse troca-troca de candidaturas? É a maneira ordinária e a maneira extraordinária. Ordinariamente, até 20 dias antes das eleições. Passados 20 dias, algo extraordinário deve motivar, como, por exemplo,
a morte do candidato ou a invalidez permanente. Antes disso, é de maneira ordinária, pode fazer os seus arranjos políticos e trocar o candidato, sim. Tem um prazo que a Justiça Eleitoral determina que pode ocorrer esse rearranjo? Até 20 dias antes, né, pode ocorrer, e depois desses 20 dias tem que ser de maneira extraordinária, como falecimento do candidato ou uma invalidez permanente que o impeça de exercer plenamente suas funções. Vou fazer uma pergunta do internauta. Ângelo Oliveira pergunta: gostaria, na verdade, que o senhor comentasse sobre as desigualdades na disputa eleitoral. Por exemplo, o caso de um servidor público e políticos candidatos que deixam suas funções e continuam recebendo salários. Como fica o trabalhador comum? Ângelo pergunta. Uma boa pergunta, é uma aparente injustiça, não é verdade? Pelo que eu senti do internauta, do web espectador. Porém, enquanto não for mudada a legislação, é o nosso dever assim cumprir. Realmente, aquele servidor público que se desincompatibiliza, ele não deve renunciar aos seus vencimentos, aos seus provimentos, até porque aquele provimento, aquele salário, a grosso modo dizendo, é irrenunciável, ele tem que receber. Se ele quiser doar, ele fazer o que quiser, tudo bem, mas enquanto houver a lei, ele tem esse direito, ele opta, ele deve receber o seu salário. Quais são as sugestões, então, Silvio, que a Comissão de Direito Eleitoral concede à população, aos eleitores, para que façam dessas eleições as eleições mais conscientes e limpas, como a gente costuma falar? Exatamente. Vote limpo, faça eleições limpas, voto não se vende, consciência se mantém. Não vote em branco, não vote em nulo. Rapidamente eu explico a diferença. As pessoas pensam que voto em branco, voto nulo, anula uma eleição. E existe diferença entre voto nulo e votos anulados, né? Voto nulo é quando o eleitor digita um número inexistente na urna eletrônica, e voto em branco, ele tem aquela opção na urna eletrônica, ele não quer dar o voto para ninguém. Mas isso, devido ao princípio da autonomia absoluta dos votos válidos, não influencia. Agora é diferente o voto nulo do voto anulado. O voto anulado é quando a Justiça Eleitoral reconhece por algum motivo e declara que aqueles votos estão anulados. Como, por exemplo, um problema no registro de candidatura de algum candidato, ou um problema durante a votação naquele dia das eleições, problema da urna eletrônica. Então, é muito importante que a população exerça a sua consciência. Eu costumo dizer o seguinte: os filhos desta pátria amada, muitos sofreram para conquistar o Estado democrático de direito em que se deleita a sociedade contemporânea. Então é preciso que a população exerça o privilegioso ato de liberdade de escolha de votar. A essência da democracia é a liberdade de escolha e a paridade de disputas, né? Evitar a influência do poder econômico no resultado das eleições, através da liberdade do voto. Já no caso do voto branco? Então, o voto branco e o voto nulo não ajudam em nada, é o que eu digo. Gente, os dois, não votem em branco, não votem em nulo. São muitos os candidatos que se dispõem a trabalhar, a serem servidores públicos para todos nós, população. Durante o período eleitoral, e o período eleitoral existe justamente para que você o conheça, hoje é muito fácil, você tem uma excelente plataforma de pesquisa nas suas mãos, que são os smartphones, com a internet, pesquise os seus candidatos. Caso nenhum daqueles muitos candidatos esteja ao seu contento, se torne uma liderança comunitária, se oxigene a política ou apoie uma liderança comunitária já existente, mas nunca deixe de participar do processo político, assista às sessões da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, seja mais participativo, fiscalize mais a política brasileira. Tá certo, Silvio, a gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, é isso. Obrigada também pelas participações pelo chat do programa. Nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.